Olá, amados ouvintes e irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou a missionária Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e hoje eu te convido a meditar comigo na palavra do Senhor. No livro de Neemias, no primeiro capítulo, no versículo 11, onde nos diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Amados, essa foi a oração de um coração de um homem que era um verdadeiro intercessor e que havia temor a Deus e, acima de tudo, o amor pelo próximo. Neemias, quando fez essa oração, ele teve a triste notícia e que mostrando para ele como Jerusalém estava na miséria. E ali ele chorou de sobremaneira. Ele chorou. Ele sentiu a dor do seu povo. Porque a palavra de Deus nos diz para nos alegrarmos com os que se alegram, mas também para chorarmos com aqueles que choram. Neemias sentiu a dor do seu povo e foi aos pés daquele que podia fazer por ele o que ninguém mais podia fazer. E ele foi orar ao Senhor. E ele também ali confessou os pecados dos filhos de Israel para que o Senhor tivesse misericórdia. E ali ele sentiu o Senhor falando com ele grandemente, propondo no seu coração para ele ser aquele homem e ir a Jerusalém para a reconstrução dos muros. Quando nós fazemos uma oração como essa, uma oração onde ele diz com o coração quebrantado: Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Quando o nosso coração é movido com uma oração dessa, um verdadeiro intercessor, com um amor ao próximo, clamando aos pés do Senhor, que seja próspero, que encontre graça diante daqueles que possam ser uma porta para eles, ser um canal do amor de Deus para o seu povo. O Senhor não vai rejeitar jamais esse tipo de oração. Ele não pediu nada para ele, para o seu benefício próprio só, mas foi o amor pelo seu povo, pelo próximo, que o fez clamar ao Senhor. E ali, o Senhor fez com que ele encontrasse graça sim diante do rei Artaxerxes. Ele foi até a cidade, foi investigar, foi ver o estado que se encontrava. E o desejo de reconstruir o muro estava no seu coração. Ele sabia, naquele momento, para que foi que o Senhor o chamou. Por que foi que o Senhor permitiu que ele fosse parar naquele cativeiro? Mas também dentro do cativeiro, o Senhor o honrou na posição de ser o copeiro do rei
do homem mais importante daquela nação. Porque quando o Senhor tem propósitos, é assim. Até dentro do cativeiro, Ele te levanta. Ele te coloca dentro e ao lado dos grandes, para que o seu propósito se cumpra ao seu tempo. Deus fez isso com José. E de dentro do cativeiro, Deus o fez governador, para que o propósito do Senhor se cumprisse. Deus fez isso com Daniel. E dentro do cativeiro, o Senhor novamente o honrou. E ali ele também foi um canal de bênção para o seu povo. E com Neemias também não foi diferente. Porque aqueles servos fiéis, que mesmo estando na terra da contaminação, do pecado, da luxúria, eles não se contaminam com os manjares dos falsos deuses, com os manjares da fama, com os manjares da própria exaltação, com os manjares da popularidade, com os manjares da vaidade. Aquele que mesmo diante daquela atmosfera de contaminação, ele sabe quem é o seu Deus e firma no seu coração a aliança de não ser contaminado. O Senhor, no tempo certo, o exaltará. E assim, Jeremias vem e desperta o seu povo, dizendo: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. E ele ouve, mesmo com tanto amor no coração, com aquela chama viva para o propósito, para a missão que o Senhor levantou, não demorou muito. Apesar dele ter tido a graça do rei, mas não demorou muito que os seus inimigos se levantassem para o desanimar. Sim, o Sambalate, Tobias e o Gesem se levantaram contra ele, para que aquela obra fosse interrompida. E estava ali Neemias, com um desejo no coração, com a atitude no coração, mas com as adversidades para enfrentar. E assim somos nós. Quantas vezes Deus nos levanta aonde estamos, seja no meio da atmosfera do nosso trabalho, seja na nossa própria igreja, seja na nossa família. Como Neemias, que ele dá uma missão para reerguer, para reconstruir os muros, para trazer o seu povo de volta a um lugar de comunhão com Deus através da nossa vida. E ainda que nós recebemos essa verdade e abraçamos essa causa no nosso coração, com todo amor, haverá sim aqueles que se levantarão contra nós. É inevitável. É inevitável o mal ver o propósito de Deus se cumprindo na tua vida e ficar calado, ficar quieto. Mas, para aqueles que estão em espírito, em verdade, eles terão o discernimento, a sabedoria dada por Deus, pelo Espírito Santo, como lidar com essas situações. Deus dá a determinação para você não parar. E isso não quer dizer que não vai haver momentos de desânimo, em que você vai sentir sim o tamanho do peso, do fardo, da opressão, porque nós temos um inimigo. Mas aqueles que estão no Senhor, eles continuam firmes no propósito que o Senhor chamou.
Eles continuam jejuando. Eles continuam adorando ao Senhor. Neemias, quando soube a situação que estava em Jerusalém, ele correu para os braços do Senhor, em jejum, em oração. E ele pediu a Deus que o fizesse prosperar, porque ele sabia que tem coisas que só Deus faz por nós. Ainda que estivesse numa posição de honra, de ser copeiro do rei, ainda assim, ele não era o general, ele era o copeiro. Ele sabia a sua limitação no conhecimento da profissão que ele exercia. E tem horas que Deus faz assim conosco, não é? Você está exercendo uma profissão, mas Deus te chama para algo mais, a favor do reino dele. E você até se sente incapaz e não sabe o que fazer. Mas você anda em espírito e você continua clamando e jejuando. E Deus vai operando, vai te enchendo, vai te capacitando. Porque é vontade do Senhor prosperar aqueles que o temem e que têm alegria em fazer a sua obra. Neemias estava concentrado em Deus. Porque quando nós estamos andando em espírito, ainda que o inimigo venha, nós nos concentramos no que o Espírito Santo vai nos direcionando. O que ele pôs no nosso coração. Ele sabia os propósitos que Deus tinha para ele. Ele estava, assim, preocupado com a condição do seu povo. Ele sabia como Jerusalém estava caída. Não só as muralhas, não só a cidade, mas espiritualmente. Mas ele estava com foco em Deus, em seu coração. E o propósito de reconciliar aqueles pecadores de volta à presença do Senhor fazia-o prosseguir. Nós temos que entender para o que é que Deus está nos chamando. E não importa qual é a área. Se Deus está te chamando para reerguer os muros de Jerusalém na tua família, continua lutando, continua jejuando e adorando. O Senhor vai fazer a sua glória resplandecer na tua vida. E ainda que eles não entendam o teu chamado, ainda que sejam criticados como José, eles vão ter que entender que Deus é Deus na tua vida. Porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão frustrados. E é vontade do Senhor que os seus propósitos se cumpram na tua vida. Porque foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Então não temas. Não temas. Vai haver adversidades, mas Deus o fará você sair de todas. Se o Senhor está te chamando para reerguer os muros, as muralhas, diante desse povo que está aí no teu trabalho, e você não sabe como que essa porta vai ser aberta, creia que aquele que te chamou é fiel para cumprir até o fim. Neemias realizou uma grande obra para tirar Jerusalém do seu estado de miséria. Ele não cedeu às artimanhas do seu inimigo. Muitas vezes tentaram parar, armaram ciladas, mas ele sabia. Ele tinha intimidade com Deus e ele sabia quando aquelas vozes que vinham eram de Deus e era do inimigo querendo persuadi-lo. E ele dizia, cada vez que o inimigo com suas ciladas o convidavam para ir ao encontro deles, para que ele parasse aquela obra, para que ele tirasse o foco do que Deus tinha feito. Porque é isso que o inimigo faz.
Ele tenta nos tirar o foco, nem que seja por um minuto, para você entrar em desobediência ao que Deus está te mandando. E ali você já sai da direção, sutilmente, sem nem saber. Mas o homem que está, o servo que está em espírito, ele vai ter o discernimento e ele não vai ceder. E assim foi Neemias. Todas as vezes que ele foi tentado a parar o que Deus estava mandando ele continuar, ele voltava e dizia: não poderei descer. Não poderei parar esta obra. Ele sabia o foco para que ele tinha chamado, o plano que Deus tinha na vida dele, e que ele não poderia se concentrar à influência do inimigo, mas o que Deus falava no seu coração. Deus está te chamando para erguer os muros, para reconstruir, para te levantar para uma grande obra. Ainda que nem você entenda, ainda que os outros não entendam, o Senhor está te chamando. O Senhor te capacita. E Ele está contigo para te fortalecer. Não desiste. Não para. O Senhor nos diz em Isaías 42:16: conduzirei cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei. Tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei reto os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. É vontade do Senhor, meu amado, te usar para esta obra. É vontade do Senhor te usar para a tua família. É vontade do Senhor te usar no ambiente de trabalho que tu estás. É vontade do Senhor te usar na tua igreja. No Salmo 118:27, o Senhor diz: o Senhor é Deus e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Traçai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Ele já escolheu. Ele já traçou o que Ele tem para ti. E Ele fará resplandecer a sua luz sobre ti. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te chamou. Sim. Sim. Em João 15:16, o Senhor diz: não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Não importa como você se sente incapacitado. Não importa como você até hoje tenha se comparado com os outros. O Senhor hoje está te fortalecendo. Está testificando no teu coração que Ele te escolheu sim para uma grande obra. E a vontade do Senhor jamais será frustrada. Levanta-te agora, assim como Neemias. Ele ouviu o chamado do Senhor no seu coração. Ele entendeu a missão que o Senhor estava colocando em suas mãos. Ele temeu e clamou com humildade ao Senhor.
com aquela oração, pedindo: Senhor, faz com que eu prospere, que eu encontre graça diante daqueles que possam me ajudar. E ele tomou a atitude, e ele foi. E ali ele foi abençoado. Em tudo que ele pôs a sua mão, ele sabia que Deus estava com ele. Deus não mudou. O mesmo Deus de Neemias é o teu Deus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus de Israel. E hoje ele vem te falar que não importa o quanto os outros o criticam ou não vejam que há em ti nenhuma capacidade para esta missão que você sente no seu coração. Seja alerta. Neemias não comentou todos os seus planos imediatamente. Ele ficou atento à voz do Senhor e só falou na hora certa. Pede ao Senhor sabedoria. Não fala todos os sonhos que o Senhor tem para ti na hora errada. Espera ouvir do Senhor quando é necessário falar, quando é necessário calar. Mas até lá, continua clamando, orando, jejuando, porque o Senhor vai revelar para ti qual é a vontade dele no coração, no teu coração, se ele não já está testificando agora, somente confirmando. Então continua agora na fé, levanta-te e anda, porque o Deus de Israel é contigo. Maravilhoso Deus, eu venho aqui neste momento te clamar pela vida dos teus filhos amados, teus guerreiros, ó Altíssimo, que neste momento, testificando o teu Santo Espírito com esta palavra, está confirmado em seus corações o chamado e a missão e os sonhos que o Senhor sonhou para eles, para a glória do teu reino. Santo e eterno Deus, assim como tu clamastes, tu ouvistes o clamor do teu servo Neemias. Ouve agora, Senhor, o meu clamor. E em nome do teu povo, e em nome de Jesus eu te clamo. Que haja, Senhor, que esses teus filhos amados encontrem graça diante de ti neste momento. Que o Senhor os faça prosperar em nome do Senhor Jesus para aquilo que o chamastes. E que pelo poder do precioso sangue do Senhor Jesus, todo impedimento, todo desânimo, toda falta de esperança, todo sentimento de incapacidade de fazer a tua obra, de ser um canal do teu amor, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que as comportas dos céus sejam abertas sobre o teu povo. Que venha o arrependimento, que venha o coração genuíno, com amor a ti e em fazer a tua vontade. E com ele venha também a tua porção dobrada de unção celestial, de dons, talentos, os capacitando para a obra que tu chamastes. E que nunca mais sejam os mesmos de hoje em diante, mas que sejam agora levantados em espírito, na força, na fé, na sabedoria, com o propósito de cumprir a missão para que o Senhor os criou e ser fiéis a ti, Senhor, até o fim. Que o teu nome seja glorificado nestas vidas e que a partir de hoje a tua nova unção esteja sobre eles e que eles sejam bênçãos para muitas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.